vamos estar vendo a história da Páscoa. Disse o Senhor a Satanás: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Este descendente da mulher, que é o Cristo, te pisará a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. O homem pecou, caiu, e Deus já providencia um resgatador, Jesus, o descendente da mulher. E isso estamos lá no Éden. Quando nós chegamos aí, na época de Moisés, e estamos falando de aproximadamente 1450 anos antes de Cristo, o Senhor começa a operar determinadas coisas para chegar no clímax da sua mensagem, Jesus Cristo. Então nós vamos ver as sombras do Antigo Testamento que culminam na pessoa de Cristo. Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então, note, a nação de Israel nasceu dentro de um cativeiro. Estão lá escravos no Egito. E o Senhor envia Moisés para libertá-los. E aqui estamos exatamente nesse momento de cativeiro, diante da 10ª praga. Versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Lembrando que o calendário é judaico. O primeiro mês do ano não é janeiro. A entrada da primavera lá dá no período de março e abril do nosso calendário aqui. Por isso que todo ano a Páscoa cai num dia diferente, porque ela segue o calendário lunar, o calendário hebraico, e não o calendário solar. Então a primavera lá é o primeiro mês do ano, entre março e abril aqui. Tá? Então esse é o momento que eles se encontram. Entrada da primavera, primeiro mês do ano, mês de Nissan. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui nós temos já o primeiro avanço na revelação da vontade de Deus. Em que sentido? Até este momento, o sacrifício de cordeiro era um cordeiro por um homem. Aqui, ele expande. É um cordeiro para cada família. Após a libertação do cativeiro egípcio, quando eles estiverem no deserto, vai ser construído o tabernáculo. E lá, os sumos sacerdotes entram uma vez por ano para sacrificar um cordeiro pela nação. Note, um homem, uma família, uma nação. Quando Jesus chega nesse mundo, João Batista identifica ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então existe uma ampliação: um cordeiro por um homem, um cordeiro por uma família, que é o caso aqui, um cordeiro por uma nação, que é o caso lá no tabernáculo, um cordeiro pelo mundo. Só que o cordeiro que é pelo mundo é Jesus, não é mais o animalzinho. O animalzinho é sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos estar explicando algumas sombras que vão chegar no aspecto real da mensagem. Muito bem, então este animal
ele é separado no dia 10. Dia 10. O cordeiro. Dez de Nissan. Ok? Versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Aqui está a maneira de consumir. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Muito bem. Então, este cordeiro, ele tem que ser o quê? Perfeito. Tá? Esse cordeiro precisa ser perfeito. Por quê? Por que perfeito? Porque ele representa, é sombra de Jesus, que é santo, que é perfeito. Ok? Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, no 14º dia de Nissan, tá? Ele tem que ser guardado. Guardado para quê? Para que seja analisado quanto à sua perfeição. Tá? Agora, imagina só o tratamento psicológico que os pecadores estão tendo. Aqui se institui o sacrifício. Agora imagina, você separa o cordeirinho, cuida dele dentro da sua casa 4 dias, vê se está perfeito. E a hora que você vê, não está perfeito, cada pecador pega a sua adaga e corta o pescoço do cordeiro. Tem um aspecto pedagógico, que a pessoa tem que sentir o peso do pecado dela, o tamanho da ofensa dela, ao sacrificar o cordeiro em favor do pecado dela. Muito bem. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, vamos lembrar, eles estão aonde? No Egito. Será que eles tinham celular? Calendário? Folhinha na parede? Não. Como que eles sabiam que era o momento? Primavera. Está entrando a primavera. O que acontece quando entra a primavera? Flores. Mas tudo por lá. Primeira lua cheia. E neste dia, um lugar de deserto, a base da porta lá tinha uma vala. Porque era um lugar que não tinha chuva. Então só tinha uma vala para proteger a porta. Então chegava lá na base da porta, cortava o pescocinho, derramava o sangue naquela vala, pegava o esopo, que é uma planta, um ramo, passava no sangue e passava os umbrais da porta. Eu tive aula com o professor Natan, ele era judeu. Ele ensinava costumes judaicos. E quando ele dava esta aula, ele fazia questão de chegar diante de uma porta e abaixar e passa o sangue, passa o sangue, passa o sangue. Para quem está olhando de trás, e tinha muitas vezes que tinha os judeus presentes, o que o judeu estava enxergando? O movimento dele. Sinal da cruz.
Isso já deixava os judeus presentes perturbados, porque eles não creem em Deus, eles não creem no sacrifício de Jesus. Então, quando ele chegava nesse texto aqui, ele fazia questão de fazer um movimento, e para que as pessoas enxergassem que o sangue no batente, o sangue nos dedos, sangue no batente, pega embaixo, passa aqui, pega embaixo, passa aqui, formado uma cruz. E aqui, nós sabemos que para que o anjo da morte passasse sobre essa casa, a palavra pêssego é Páscoa. Quer dizer, passar sobre. O anjo da morte passaria sobre a casa e não levaria o primogênito. Lembrando que o primogênito seria primogênito não só dos homens, até dos animais, de todos que não tivessem o sinal de sangue na porta. Versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Pão asmo é pão sem fermento. Por que a sombra do corpo de Cristo tem que ser um pão asmo? Porque na Escritura, fermento significa pecado. Então o pão que vai representar o corpo de Cristo tem que ser um pão asmo, sem fermento. Matzah é o nome. Tá? Matzah. E eles comiam com ervas amargas. Aqui já está falando para eles estarem tendo consciência da amargura da escravidão que eles estão sendo libertos. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-los-eis. 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, aquela túnica, então era puxada na cintura e passado o cinto para segurar, para deixar as pernas livres para caminhar. Sandálias, não tinha como fazer longa caminhada sem proteger o pé. Cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É o quê? A Páscoa do Senhor. Essa é a primeira Páscoa que nós estamos vendo aqui. É a Páscoa do Senhor. No caso aqui, Yahweh, foi traduzir Senhor. Yahweh é o nome de Deus, é o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re. Okay? Por isso que nas suas Bíblias tem Senhor com todas as letras maiúsculas, é Yod, Re, Vav, Re. Quando é Senhor só com S maiúsculo, é Adonai. Então tem diferença, tá? Mas aqui está falando de uma Páscoa única. Por que única? Aconteceu no Egito e não se repete mais. O cenário não se repete, a situação não se repete. É uma Páscoa única. A primeira delas, número 1, é a Páscoa do Senhor. Agora, o que tem de especial nessa Páscoa? Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa Páscoa é juízo sobre os deuses do Egito. Para quem está com a Bíblia de estudo aí, volta uma folha e você vai ver aí as 10 pragas, na página 68.
e ele vai estar mostrando quais são os deuses egípcios relacionados à praga que teve. Cada praga está relacionada a um deus egípcio. Então, nós não vamos estudar os deuses do Egito agora, mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. Essa Páscoa do Senhor é juízo sobre os deuses do Egito. Foram 10 pragas, 10 deuses do Egito, que Deus se mostrou que Ele é o único Senhor e Deus. Muito bem. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus vai ferir a terra do Egito com praga destruidora. E a casa que não tiver o sinal do sangue do cordeiro, nos umbrais, na verga da porta, o primogênito morre. 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui nós temos então a segunda Páscoa. É a Páscoa judaica. Nós estamos em Êxodo, com a nação de Israel na escravidão, e ele está dando uma ordem para os judeus. É um memorial que eles têm que comemorar todo ano. Nós estamos aonde? 1450 anos de Cristo. Quando chegou Jesus, e ele passou pela Páscoa, nós estamos falando de quase 1.500 vezes que foi feita essa comemoração, que é anual. Tá? E o judeu, ele comemora, é interessante algumas coisas que nós temos que saber. Põe a mesa, todo mundo vestido, bem vestido, sentado regaladamente, porque não é mais escravo. A porta da casa onde está sendo comemorada a Páscoa aberta. A poltrona principal da cabeceira sem ninguém. E uma taça ali. Por quê? Porque eles estão aguardando Elias voltar. Então eles deixam a porta aberta para que ele entre. Como termina a festa, ele não entrou, eles terminam a festa falando uns aos outros. O ano que vem em Jerusalém. Tá? Eles estão aguardando, eles querem o reino terrestre. Eles estão aguardando. Estão aguardando o Messias. Só que eles não acham que Jesus é o Messias. Esse é o problema. Nessa festa também existem vários ritos. Um deles tem uma espécie de uma almofada com 3 divisões. Cada divisão tem uma placa de matzá. Matzá parece uma bolacha de água sal desse tamanho. Uma placa, 2 placas, 3 placas dentro desse pano. Pega-se o matzá do meio e quebra-se. E esse pedaço chamado aficomem é escondido para que as crianças procurem ele, porque ele é um tesouro, ele é precioso. O nosso Deus é um Deus triuno. 1, 2, 3 placas. E a placa do meio, o filho, teve seu corpo partido. Interessante que isso é uma comemoração do judeu. Ele nem está pensando nisso que eu estou falando para vocês. Mas é só pensar um pouquinho nas informações bíblicas que nós temos, que nós sabemos. E quem teve seu corpo partido foi Jesus. O matzá do meio. Tá? Muito bem. Nessa festividade, os judeus têm 4 taças de vinho. Vitão, coloca para mim aí, Êxodo capítulo 6, versículo 6.
fazem todo um rito na festividade de leitura dos textos bíblicos, para relembrar a libertação. E eles leem esse texto aqui. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Tirarei. Eu vos separarei para mim. Eu vou tirar vocês daí para mim. Esse verbo tirar para si, separar, chama-se cálice da santificação, o primeiro cálice. Que ele santificou o seu povo, separou para si, ele tirou para si. Então, toda vez que ele chega nesse ponto, toma-se a primeira cálice de vinho, o cálice da santificação. E vos livrarei da sua servidão. Aqui nós temos o segundo cálice, o cálice da libertação. Meus irmãos, olha a sequência. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Nos tirou, nos separou, nos fez santos. E nos livrou da escravidão do pecado. É a mesma sequência. Segundo cálice, libertação. Terceiro cálice, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, o terceiro cálice é o cálice da redenção. Vos resgatarei. Inclusive, dentro do costume judaico, tem aqui a questão do resgatador. Lembra quando nós estudamos Ruth? Ela precisava de um parente resgatador, que simbolizava quem? Jesus. Vos resgatarei. Esse é conhecido como o cálice da redenção. Agora, Jesus, na noite que foi traído, mudou todo esse ensino. É o mesmo os eventos, os mesmos textos, só que ele dá outro sentido que não tinha. Esse é meu corpo, que é partido por nós. O batizado mesmo. Pega o cálice. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança, foi derramado por vocês. Qual que é o nome desse cálice? Da redenção. E fala os judeus, que puser esse nome, sem crer nisso. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Eu quero que vocês compreendam que existe uma sombra de algo maior, que é Jesus. Mas nós temos que compreender um pouquinho da sombra, gente. De todo esse ensinamento que todo ano era feito e é feito até hoje pelos judeus. A única coisa que os judeus não fazem é que não tem cordeiro para sacrificar. Por quê? Porque pela lei judaica, sacrifício de animal é só no templo. O templo foi destruído no ano 70. Então, todo sacrifício fora do templo é a demônios. Quando nós fazíamos saídas de evangelismo judaico, nessa missão, a gente parava numa esquina e cantava uma música hebraica. Ficava cantando lá. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. David, Melech Israel, Hai, Hai, Vekayem, David Melech Israel, Hai, Hai, Vekayem, David Melech Israel, Hai, Hai, Vekayem. Isso eles saíam nas janelas dos prédios e desciam. Nessa turma. De Deus. E a primeira pergunta que era feita é o seguinte: Deus esqueceu de vocês? Como Deus esqueceu de nós?
não tem mais um tempo para vocês sacrificarem cordeiro pelos seus pecados. Deus esqueceu de vocês? Não esqueceu, não. Vocês não creram no Messias de Israel, o Cristo. Não esqueceu. Vocês que não estão tendo a percepção. Só que, não para aqui, versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Muito bem. 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. A terra, a nação de Israel, onde eles vão ser abençoados. No reino milenar. Isso não aconteceu ainda, gente. Eles ainda estão incrédulos, dispersos, precisam se converter. E o nome desse quarto cálice é o cálice do reino. Reino. Agora nós podemos entender o ensinamento de Jesus. Vamos lá. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, o matzá, e abençoando-o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Aqui mudou o significado. Neste momento, nesse exato momento, o matzá passa a ser o corpo de Cristo. 27. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Pacto abraâmico, aliança abraâmica. Deus prometeu o quê? Uma terra, Palestina, uma nação, Israel, e bênção, onde Israel vai ser cabeça das nações e não cauda, e só está em cima e não embaixo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Acontece que todas essas alianças foram seladas com sangue. Esta, a nova aliança, não tinha sido selada até aqui. E Jesus, pessoalmente, vai selar com o próprio sangue esta aliança. Estava faltando ser selada. Tá? Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Por que muitos e não todos? Porque só o que crê é que vai ser salvo. Precisamos ter essa compreensão, gente. Para quê? Remissão de pecados. Para ser redimido. Só que esse texto, Mateus, existia igreja cristã? Não tinha nascido igreja ainda. O livro de Mateus está escrito voltado para quem? Para os judeus, não são para os cristãos. Não tinha cristão. Ele está falando aqui das alianças feitas com Israel. E veja o detalhe, versículo 29. 29. E digo-vos que desta hora em diante, você está lá na ceia, tomou o terceiro cálice, este é meu sangue, não beberei desse fruto da videira. Opa, parou a festa aqui. Mas está faltando um cálice, o cálice do reino. Até aquele dia em que hei de beber novo convosco, aonde? No reino. O cálice do reino, ele falou que vai tomar só no reino. Até aquele dia. As pessoas misturam a
a mensagem para quem foi dada, pega essa mensagem e fala que é para a igreja. Se não existisse 1 Coríntios 11, não seria nunca para a igreja. Agora, qual a conexão de 1 Coríntios com, porque 1 Coríntios é a igreja, Mateus? Qual a conexão? Só tem um ponto em comum: o sangue de Jesus. Para eles é o sangue da nova aliança. Para nós também, mas com sentidos diferentes. E que sentido? Para eles precisam ser resgatados para receberem as alianças prometidas. Para nós, precisamos para ser resgatados para receber uma pátria celestial, não tem promessa terrena. 1 Coríntios 11, versículo 25. Meus irmãos, é muito sério isso que eu estou falando. Sabe por quê? 1 Coríntios 11, 25 é o único texto da Bíblia que manda ter um memorial da ceia para a igreja. É o único texto. Todos os cristãos aceitam isso? Todos. Só que está no mesmo texto do véu, que é o único texto também. Quer dizer, aceitam isso, mas não aceitam aquilo. Aceitam isso, mas não aceitam aquilo. Está no mesmo texto. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Memorial. Da libertação, resgate. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que... E quando que ele vai vir para a igreja? Arrebatamento. Quando ele vai vir para Israel? Estabelecimento do reino. São coisas diferentes, gente. São coisas diferentes. Para a igreja está prometido sermos resgatados nas nuvens, nos céus, para o encontro do Senhor nos ares. Isso é a igreja, mais tarde. Então, até que Ele venha nos buscar nas nuvens. Então, qual que é a nossa Páscoa? Quando que nós lembramos disso? 1 Coríntios 5, 7. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós lembramos do Cordeiro Pascal. Ou seja, a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Lançai fora o velho fermento, ó fermento que consiste no pecado, para que sejais nova massa, santificados, como sois de fato sem fermento, porque fomos purificados pelo sangue de Jesus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ele derramou sangue para que fôssemos purificados. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que nós relembramos na ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Mas, e essa outra Páscoa? Essa que está acontecendo por aí. A pagã. Vamos só fechar um ponto aqui. No 10º dia, o animalzinho, cordeiro, era separado. Domingo foi o quê? Domingo agora passou. Domingo de Ramos, 10 de Nissan. Esse dia. 14º dia. O dia que Pôncio Pilatos
lavou as mãos e declarou que ele era perfeito, não viu crime para ser acusado. Note, Jesus, o Cordeiro de Deus, preencheu os quesitos dele. O que mais? No dia da Páscoa, no templo, tinha o sacrifício matutino. O sacrifício matutino era na terceira hora. Terceira hora do dia. 0 hora, o judeu é 6 horas da manhã. 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã. Quando o animalzinho, cordeirinho, estava sendo sacrificado no templo, 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado. No mesmo momento. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas tinha 2 sacrifícios no templo. Tinha também o sacrifício vespertino. Na 9ª hora. 6 horas da manhã, 0 hora. 6 mais 9, 15. 3 horas da tarde. Enquanto o animalzinho estava sendo sacrificado no templo, Jesus expirou e rendeu o Espírito. No mesmo instante. Olha os detalhes de data, de horário, de momento, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. A Páscoa, que dia cai? Que dia que cai a Páscoa, gente? Sun. Sun é sol. Dia do sol. Lá no paganismo, eles estavam invocando quem ao nascer do sol? Baal. O Nimrod, lá da Babilônia. Por que tem muita igreja que comemora a Páscoa ao nascer do sol? A comemoração do nascer do sol é uma comemoração pagã. Não tem nada a ver com a gente. Como assim? Mas Jesus não ressuscitou ao nascer do sol? Não. Vamos trabalhar um pouquinho com as informações bíblicas. Quando começa o domingo do judeu? No nosso sábado, às 18 horas da tarde. Então, no nosso sábado, às 18 horas, já é domingo. É domingo. E as mulheres foram na alta madrugada e o túmulo estava vazio. Vamos lembrar que era em vigília. 6 horas da tarde, 9 horas da noite, a primeira vigília, meia-noite, a segunda vigília, terceira vigília, vigília da madrugada, 3 horas da manhã. As mulheres foram na alta madrugada no sepulcro e ele estava vazio. Foi ao nascer do sol. Alta madrugada, 3 horas. Já estava vazio. Note. O que vai ser essa semana na sexta-feira? Sexta-feira é santa. Domingo. Como se escreve sexta-feira em inglês, gente? Mas como se escreve isso? E Friday, assim? Friday. Free vem de freia. Uma deusa sirofenícia, que é adorada na sexta-feira. E o símbolo dela é o que? O peixe. Esse também é o dia de Vênus, o dia venerável, lá onde vem doença venérea.
doença venérea? Porque nos templos pagãos, eles se prostituíam. Agora imagine uma multidão de homens com poucas mulheres, ia dar um problema? Doença do templo pagão, doença do Vênus, doença venérea. Vênus é uma deusa, a deusa mãe do paganismo, que é adorada na sexta-feira. E o símbolo dela é o quê? Peixe. Ceres. Vamos ver cereal, entrada da primavera. Os romanos gostavam de adorar Ceres. E eles adoravam como? O símbolo era o ovo. Coloria o ovo, pintava o ovo, deixava o ovo bonitinho, punha no andor e fazia uma procissão de ovos. Os egípcios, qual era o símbolo de fertilidade do egípcio? Coelho. Eles adoravam Ísis. Ísis e Horus. Na sexta-feira. Afrodite, onde vem Afrodisíaco, a deusa do amor. Sexta-feira, símbolo peixe. Diana dos Efésios. Sexta-feira, símbolo peixe. Só que tem um problema, meus irmãos. Não tem um texto na Bíblia que diz que Jesus foi crucificado na sexta-feira. A Bíblia fala que ele foi crucificado na véspera do sábado. Meus irmãos, vamos conhecer costume judaico. Sábado, Shabat, descanso do judeu, pode ser descanso semanal, que é o sábado da semana, ou descanso, feriado, festa. E eles estavam comemorando a Páscoa. O Shabat de festa. O Shabat de festa cai na primeira lua cheia da primavera, que cai em qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana ela cai. Primeira questão. Segunda questão. A Bíblia informa categoricamente que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A Bíblia também informa que Jesus estaria realizando o sinal do profeta Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Se a Bíblia afirma que Jesus ressuscitou no domingo, domingo para sábado, um dia, sábado para sexta, 2 dias, sexta, quinta. Aí, dentro do judaísmo, tem 2 entendimentos para dias. Tem o dia 24 horas e tem o dia período. O dia período é Jesus morreu na quinta-feira, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. Períodos, 3 períodos. Dias de 24 horas. Domingo para sábado, sábado para sexta, sexta para quinta, morreu na quarta. Então tem 2 possibilidades, ter sido na quarta e ter sido na quinta. Porque a Bíblia fala de 2 momentos que as mulheres estiveram indo até a tumba. Para ter 2 momentos, tem que ter um antes do feriado e outro depois do feriado, porque no feriado não pode. Tem mais um problema. No paganismo, eles invocam o filho de Baal, Tammuz. O domingo é do Baal. Conta 40 dias para trás, menos os domingos, e você vai estar na terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval é o dia de Tammuz, que é invocado durante 40 dias quaresma, para abençoar as plantações dos pagãos.
Ezequiel capítulo 8, para a gente encerrar essa linha. Ezequiel 8. Versículo 12. Israel, Antigo Testamento, templo. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Onde eles estão? O templo tem salas embaixo, as câmaras. E o que eles faziam, os sacerdotes? Pintavam imagens de ídolos dentro das câmaras do templo. Versículo 13. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Opa, tem maior abominação do que pintar ídolo dentro da câmara do templo? O texto fala que tem. 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, a porta do templo, que está no lado norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas, chorando. Tamuz, invocando Tamuz, as bênçãos de Tamuz, na porta do templo de Deus. Abominação maior do que aquela. 15. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essa. Vou bater maior. Quem que é o cabeça do lar? Os maridos. Aonde estão os sacerdotes, já que as esposas estão invocando Tamuz? Versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, lá dentro. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, lá dentro, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e adoravam o sol virados para o oriente. Também, adorando o sol. Sacerdotes de Deus no templo do Senhor, adorando o sol. Agora, hoje nós temos resquícios disso. Mas são resquícios disso aí. E como que Deus lida com isso? 17. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-nos chegaram, vamos ao nariz. Versículo 18. Mesmo que também eu os tratarei. Como que Deus vai tratar com o paganismo? Com furor. Os meus olhos não, vou parar, nem terei piedade. Meus irmãos, é difícil a gente ensinar uma coisa bíblica para as pessoas e depois, eu ensinei isso numa igreja lá em Atibaia, uma igreja que eu era membro, e uma das mães que tinha muitos filhos lá falou assim: eu não vou deixar de comprar o vinho de Páscoa para as minhas crianças, senão eles vão passar vontade. Ou seja, não confiou em nada do que foi dito, não creu em nada. Muito bem. Quando eu estava criança, na igreja presbiteriana, eu sempre falo isso. Dia de Páscoa, os diáconos que sentavam à porta estavam vestidos de coelho, distribuindo ovinhos de chocolate. As pessoas estão brincando com Deus. Quando eu dava aula na Assembleia de Deus, no seminário, eu dei essa aula. E a cantina da igreja, dentro da igreja, vendia ovo de Páscoa.
Depois que eu falei. E os donos da cantina eram alunos. Certa coisa que frustra o pregador é você pregar a palavra de Deus e as pessoas não crerem. Mas, esqueça do pregador. Só presta atenção. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Não adianta chorar o leite derramado depois. Não adianta. Está escrito, está avisado, está ensinado, está advertido. Só não crê quem não quer. Claro. Essa é a parte da palavra. Vamos encerrar com aquele cântico, Vitão. Eu preparei um cântico, eu gostaria que vocês ficassem em oração, pensando no que está sendo cantado, tá? Que está falando da obra de Cristo, do amor de Cristo. É um hino que vocês já conhecem, mas só que ele está numa outra versão. Eu
Meus irmãos, eu gostaria, e o Senhor muito mais, que todos tivessem novos propósitos diante do Senhor. Propósitos, em especial, de temor, de confiança, de fé e obediência. O Senhor possa ser louvado através de nossos atos e ações. Senhor, que o teu amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, como cantamos agora, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar?